Bom dia, pessoal. Tenho a honra de falar que essa é a última aula. Então, estamos terminando o semestre, até que enfim, né? Semestre que não acaba nunca. Última aula vou falar com vocês de criação e implantação de jardins botânicos. Então, falar um pouco sobre jardim botânico e aí passar um último trabalho que seria a elaboração de um projeto para um jardim botânico. Bom, o que é um jardim botânico? Pela descrição da legislação é uma área protegida, constituída seu todo ou em parte por coleções de plantas cientificamente reconhecidas, organizadas, documentadas, identificadas. Então tem que ter coleção de plantas, essas plantas têm que ser georreferenciadas, catalogadas em relação à origem, material genético, populações e tudo mais. Com a finalidade de estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico, ou seja, tem a função de conservar, mas a função principal é a pesquisa sobre a conservação dessas espécies. Então, a espécie-chave do jardim botânico, em geral, é uma espécie ou são algumas espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, eu devo trabalhar com espécies que estão criticamente ameaçadas. Depois eu vou falar com vocês sobre o Jardim Botânico de Rio Verde, que até hoje não tem nada concreto. Bom, então ele é acessível ao público, servindo de educação, cultura e lazer e conservação do meio ambiente. Então essa é a função de um jardim botânico. Só como paralelo, isso aqui é no Rio de Janeiro. Então, a Alameda de Palmeira Imperial, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essa foto. Então, Jardim Botânico área protegida. Tá, isso aqui já foi. Qual que é o objetivo do Jardim Botânico? Primeiro deles, promover pesquisa, conservação, preservação, educação ambiental, lazer, compatível com a finalidade de difundir o valor multicultural das plantas e utilização sustentável. Proteger, inclusive, por meio de tecnologia apropriada de cultivo, espécies silvestres raras ameaçadas de extinção de âmbito local, bem como resguardar espécies econômicas e ecologicamente importantes para a restauração e reabilitação de ecossistemas. Então, na verdade, o principal fator, um dos principais importâncias do jardim botânico é a conservação ex situ, ou in situ, ou seja, conservação dentro de uma área protegida, mas uma área aberta, né? Manter banco de germoplasmas ex situ e reservas genéticas in situ, ou seja, eu tenho que ter material genético, um banco de sementes e tenho que ter plantas nas minhas coleções. Realizar de forma sistemática e organizada registros e documentação das plantas referentes ao acervo vegetal visando a plena utilização da conservação da natureza, ou seja, eu tenho que ter até a referência de população, então eu tenho que ter indivíduos de população, então eu tenho que ter a coleção de espécie X. De qual população ela veio e material genético. Para quê? Para ter uma conservação da carga genética daquela espécie. Promover intercâmbio científico entre outras instituições, ou seja, o Jardim Botânico também tem que trocar material, trocar figurinha, né? Isso é importante. Estimular a capacitação de recursos humanos, menos. Quem emite esse título de Jardim Botânico? Segundo uma norma do Ministério do Meio Ambiente, é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Para você pedir registro, cópia da criação, memorial descritivo da área a ser protegida,
planejamento global contendo a proposta de funcionamento desse jardim botânico. Esses jardins botânicos eles têm classificação de A a C, de acordo com algumas características, ou seja, na verdade isso é preenchimento de papel. Vocês vão ver a partir de agora que, apesar da gente não ter, eu falo IF Goiânia, não ter um jardim botânico formal ainda, tá caminhando para isso, a gestão do Fabiano tem tido alguns movimentos em relação a isso. Mas é muito difícil, principalmente por falta de pessoal. Bom, nós podemos, não estamos, mas podemos ser classificados até como Jardim Botânico A, que é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mesmo tendo o Jardim Botânico mais de papel do que tudo. Bom, então quais são os critérios técnicos para isso? Para um Jardim Botânico classe C, corpo técnico compatível com a atividade de Jardim Botânico, técnicos e professores à vontade, serviço de jardinagem, vigilância, produção de mudas, preferencialmente nativas, tem um mini viveiro lá no Fabiano, já é o suficiente. Dispor de apoio administrativo, logístico compatível, programas de pesquisa visando a conservação de espécies, que mais tem, coleções representativas. O que se tem de coleção dentro do IF Goiano? Nós temos espécies de frutos do cerrado, espécies frutíferas do cerrado, que o Fabiano implantou. Isso é uma coleção. Não foi implantado com essa finalidade, mas é uma coleção de jardim botânico. E uma coleção que o Fernando Higino colocou de banco de hemoplasma de Baru. Isso também é uma coleção. Foi colocado uma coleção de palmeiras, que na verdade é um monte de palmeira plantada ali perto da PPG, da casa da pós-graduação em agronomia, que para mim aquilo não é coleção, aquilo é um ajardinamento. Não tem registro de nada, para mim não pode ser contado como coleção de jardim botânico. Desenvolver programas na área de educação ambiental, isso sempre é feito no IF, sempre foi feito, pelo menos uma vez por ano. Infraestrutura para atendimento a visitantes, também tem toda. Então a gente poderia ser um jardim botânico C. Na verdade ele foi classificado como herbário, temos o herbário na biologia, registro, Excel, mas eles têm, eu acho que é um registro próprio. E oferecer apoio técnico, científico e cooperação com unidades de conservação. Tem vários projetos de professores dentro de unidades de conservação. Inclusive eu tenho um projeto no Parque das Emas. Então, que não é voltado à conservação, sim, conservação de solo e tudo mais, mas é um projeto dentro de uma unidade de conservação, que é o que pede. Alessandro, da biologia também tem, acho que a Lia, então tem um monte de gente que tem projetos em unidades de conservação. Para a categoria B, então estamos subindo. O que precisa além disso? Biblioteca. A gente é uma instituição de ensino acima de tudo, tem biblioteca. Divulgar atividades meio informativo. A gente tem uma revista. Não é especializada em jardim botânico, mas é uma revista. Programa de coleta e armazenamento de sementes. Tem coleta de sementes via Juliana. Então, cabe uma categoria B. Não é coleta de sementes para o jardim botânico, mas é coleta de sementes. Estou falando papel e estou falando que deveria ser feito. E oferecer apoio técnico e cooperação é o mesmo do outro. Então, caberia-nos um jardim botânico B. E o jardim botânico A? Registro formatizado do acervo, biblioteca especializada, revista científica,
banco de germoplasma, treinamento do corpo técnico funcional, a gente é o treinador, né? Oferecer curso técnico, a gente oferece como IF. Então, com isso, manter produção de mudas. Tá, isso aqui é só mostrando, a gente já falou de produção de mudas, eu vou pular isso aqui. Tá, tinha entrado com isso porque eu tinha feito aula para outras turmas. Mas a gente é um viveiro. A gente tem viveiro. Bom, dispor de apoio logístico. Então, criar trilhas e tudo mais. A gente não tem essas trilhas, falta isso. Falta o Jardim Botânico virar Jardim Botânico mesmo. Programas de pesquisa com conservação de espécies. Todos os professores do IF, em geral, principalmente da biologia, trabalham com espécies ameaçadas. Inclusive, eu estou voltando uma linha de pesquisa agora com a ideia de voltar ao Jardim Botânico. Esse ano, teve uma ideia de voltar ao Jardim Botânico. A Luciana, a Gisele e eu estamos tentando mobilizar para fazer funcionar o Jardim Botânico de fato. Coisas concretas. Já estou tentando buscar coleções para serem plantadas e eu vou buscar coleções de áreas mineradas. Então, por que de áreas mineradas? Porque onde se extrai minério, dificilmente vai se recompor de verdade. Então, eu estou buscando essas espécies e são locais endêmicos, muitas espécies são muito endêmicas. Então, tendo essas espécies conservadas, é o ponto. Outro ponto é trabalhar com cactáceas. Então, como eu tenho um gosto por cactos, eu vou montar uma coleção de cactos. Eu vou tentar trabalhar e não só montar coleção. Eu vou tentar voltar as minhas pesquisas para propagação de cactos nativos e que já estão ameaçados. Então eu vou tentar trabalhar com um banco de germoplasma e propagação de espécies para posterior recomposição deles, realocação no ambiente. Então isso seria coleções e pesquisa via Jardim Botânico. Então isso tudo já está meio que encaminhado. Eu fiz o pedido para a mineradora, é meio demorado para ter resposta, mas eu acho que vai ser positivo, trazendo, vão ser implantada essa coleção. Mas o que mais falta em relação ao Jardim Botânico é pessoal. Por quê? Porque cada professor que vai se dedicar a um Jardim Botânico, ele vai gastar um tempo extra do que faria como professor e as disciplinas não vão diminuir, né? Então, a carga horária da pessoa não vai diminuir. Então, acaba que é um trabalho extra e não muito leve. Bom, mas é a opção. Então, possuir coleções e estruturas representativas da fauna. Então, coleção de plantas suculentas. E o que está sendo pensado já de princípio? Isso com as mudas que foram prometidos por um TAC via prefeitura. Eu tenho um receio enorme com promessas da prefeitura. Por mais que eles tenham boa vontade, muitas vezes os órgãos não se conversam, tipo, por burocracia. Tipo, eles querem doar, a gente quer receber, mas a lei fala que não pode. É basicamente isso. Isso é ridículo. Tipo, as leis feitas para barrar as coisas e, na verdade, os brutos lá, os caras lá em cima conseguem roubar e inviabilizam um monte de coisa para baixo. Bom, coleções representativas, a gente vai montar a coleção, a gente já está pensando em coleção das fitofisionomias do cerrado, não sei se vocês lembram, que a gente tem desde o campo até cerrado,
mata de galeria, então desde o bioma mais cerrado mesmo, mais savânico, até floresta. Então a gente quer colocar isso fazendo um circuito dentro daquela matinha que tem perto da pós em agronomia ali, lá em cima, então, acima do prédio da direção. Então, subindo ali, fazer um passeio, uma trilha, que seria o mais simples possível. Então, tem aquele bico, é fazer, nessa área que é aberta, é fazer os plantios de área mais aberta e um enriquecimento de plantas aqui. Então, faz-se uma trilha aqui onde eu tenho espécies de diferentes fitofisionomias. Então, isso já, se a burocracia deixar, já vai ser implantado esse ano. Mas é difícil, porque as coisas muitas vezes são no público não são bem feitas, né? Então, coleção de cactos suculentas, alguns exemplos, né? Coleção de orquídeas. Em geral, orquídeas precisa de uma estrutura, nem que seja uma casa de sombra, tem que ter irrigação, muitas vezes, orquídeas que não são nativas, precisam de umidade na nossa região, não temos. Casa de vegetação, a gente precisa para quê? Aqui é quente, gente, então muitas vezes você não vai precisar de uma estufa. Muitas vezes uma casa de sombreamento é suficiente para manter as espécies. Orquidária, que aqui então só uma casa telada, um sombreamento. Ou algo mais bonitinho, aberto, mas com telhado, para ter passeios, né? Em época chuvosa, por exemplo. Coleção de bromélias, aqui basicamente algumas estantes e as bromélias diferentes colocadas ali. Diferentes espécies, diferentes matrizes, materiais genéticos. Plantas aquáticas, tem que ter um lago, logicamente. Escava-se um lago, trabalha-se com plantas aquáticas. Colocadas e reproduzidas em bandejas e por aí vai. Pteridófitas. Palmeiras. Jardim sensorial é um atrativo muito bom, porque eu consigo, nesse jardim sensorial, fazer uma acessibilidade. Esse jardim sensorial não precisa ser muito complexo, basta ter canteiros suspensos e plantas aromáticas. Então, isso é o jardim sensorial. Você tem plantas aromáticas e um jardim que tenha suspenso. E aí você tem a acessibilidade, você tem a inclusão com deficientes, e aí faz o passeio simulando essa deficiência para quem não é, né? Então é algo inclusivo. Veja como é simples. Aqui com o eucalipto tratado fazendo a barreira, um canteiro suspenso e barras para orientação, para o alto passeio, né? Mais simples ainda, bancadas suspensas de eucalipto. Coleções biomas, eu posso colocar diferentes espécies, diferentes biomas, para que se entenda esses biomas e tudo mais. Então, isso é muito importante. Exemplo. Isso. Aí, ó, acabei de receber que até meados de dezembro é o final do semestre. Tinha perguntado para o Fernando que eu estava meio perdido. Bom, essa estufa é em Curitiba. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir. Se não vão, é bem interessante de bastante em Curitiba. Curitiba é frio, então para uma coleção de floresta tropical é interessante ter uma estufa. Para nós, é preciso ter uma estufa para coleção de floresta tropical? Qual que é a diferença do nosso clima para o clima da floresta amazônica?
basicamente a estação chuvosa. Então, para a gente, o que a gente precisa basicamente é irrigação na época seca. Então, a gente não precisa de uma estrutura dessa cara para montar o jardim botânico com uma coleção do bioma amazônico. Então, aqui a gente consegue praticamente todos os biomas sem muita estrutura, sem ter uma estrutura monumental dessa. É bonito. A gente pode simplesmente fazer uma mata e uma trilha, porque a gente consegue simular o bioma amazônico, ou até matas de cerrado e tudo mais. Pode ser feito bosquetes com espécies, aqui a gente já tem. Tem coleção, esqueci de falar da coleção de frutos que o Paulo Dornelles estava administrando. Tem cagaita, baru, cagaita e mangaba. Então temos algumas coleções dessas espécies implantadas no IF que já estão até produzindo, inclusive. E nesse sistema de bosques. Aqui, isso aqui é o Jardim Botânico de Belo Horizonte. Eles criaram um túnel meio estufa, bonito, onde eles colocaram uma estrutura de caatinga, então espécies de caatinga, e do outro lado espécies mineradas. Então área minerada e área de caatinga. E aí colocaram até. Aqui tem uma casa regional, colocaram além do das pedras da florística, né, das vegetais, colocaram um pouco da interação social também. Acho que foi muito interessante. E é pequeno isso no Jardim Botânico de Belo Horizonte. É bem interessante. Implantação de trilhas é muito importante. Trilhas. Isso aqui, se não me engano, é o Jardim Botânico de Inhotim. Então você tem trilhas, que é em Brumadinho, onde teve aquele desastre tempos atrás que nada foi feito e nada vai ser feito, né? Porque quem manda é as mineradoras. Bom, trilhas, e aqui você vê as coleções, e além das coleções, então, entre as coleções, você tem vegetação nativa ou ajardinamento. Então você tem jardins que não são coleções, compondo essas paisagens, e em alguns pontos você tem as coleções. Além disso, aqui você tem obras de arte moderna, né? Em Otim. Tá, aqui eu já comentei, né, nessa atividade, qual seria o Jardim Botânico de Rio Verde, seria o tipo A. Se enquadraria tranquilamente. A segunda parte, eu quero que vocês, com base nessas trilhas ecológicas e com base naquele mapa, naquela vegetação do triângulo ali, eu quero que vocês pensem em coleções dos biomas. Quero que vocês dimensionem uma coleção. Via Google mesmo. Você pega, vocês demarcam ali e colocam tipo 1, 2, 3, 4. E aí vocês descrevam. Aqui vai ser a coleção do bioma cerrado, fitofisionomia campestre, cerrado, mata. E aí ali dentro, fazendo vegetação nativa. Deixa eu abrir e tento demonstrar para vocês. Então, para vocês terem como exemplo aqui o IF, né? O IF, a matinha de cima aqui. O que a gente teria? Vamos implantar coleções. Já tem uma trilha saindo. Opa! Já tem uma trilha saindo aqui da Rua do Piqui, e essa parte ela pode ser colocada com espécies novas. Então, um cerrado, um campo cerrado sendo feito nessa área aberta. Nas outras áreas, eu posso colocar, por exemplo, as fitofisionomias florestais do cerrado, sendo feito um enriquecimento aqui com espécies, e aí plaquinhas e tudo mais. E, por exemplo, Mata Atlântica também, colocando espécies de Mata Atlântica e de mata de floresta amazônica. Então eu consigo trabalhar com diferentes biomas nessa área.
Só falando das outras coleções, o que a gente tem? Aqui são frutíferas. Aqui também, que é do Paulo Dornelles. Então são coleções. Não estão abertas, mas são coleções que podem ser utilizadas. Aqui embaixo, acho que não está ainda, mas tem a coleção do Fernando. Não sei nem onde que está, acho que está aqui sim. Coleção do Fernando, que também é coleção. Então, e outra coisa, segundo a prefeitura barra IF, essa parte de baixo aqui vai ser transformada em uma área específica para um jardim botânico, com coleções e tudo mais. E, além disso, toda essa área aqui vai ser loteada, então o IF vai ser confrontado com tudo. Então, isso projetos futuros. Vai virar? Espero que sim. Depende de muita coisa, mas a prefeitura já autorizou a construção de lagos e tudo mais. Então, isso aqui é um terreno IF barra prefeitura para construir um parque que se transformará em jardim botânico. Isso foi definido 2, 3 meses atrás no máximo, então está tudo muito perdido ainda, né? Isso vai ser feito de uma forma melhor depois. Então, o trabalho de vocês, eu quero que vocês planejem trilhas aqui dentro, lembrando que aqui pode ser feito trilha de qualquer forma, e um projeto de ajardinamento. Então, quais as coleções vão ser colocadas aqui? Eu sugiro as fitofisionomias dentro do cerrado, que seria, por exemplo, cerrado e mata, por exemplo, mata dentro do cerrado, mata de galeria, alguma coisa assim, espécies. E aí, amazônica e atlântica, espécies de floresta amazônica e de floresta atlântica aqui, já dentro da mata, para serem vistas e futuramente. Lógico que isso vai ser feito um plantio. Esse plantio vai demorar alguns anos para se tornar adulto. Então, aqui é isso, pessoal. O trabalho que eu quero de vocês é esse, já vou postar. Então, aqui, dando continuidade às áreas de jardim botânico que eu já mostrei para vocês. Eu quero que vocês trabalhem só aqui. Aqui teria uma coleção de palmeiras, que na verdade não é coleção mesmo, coleções de frutíferas. A mata em si, matinha do IF, que pode ser visitada como um fragmento de cerrado, de cerradão, dentro do IF. E é isso, pessoal. Então, já vou colocar atividade. Essa é a última atividade. Eu já vou corrigindo as anteriores para dar tempo de vocês refazerem caso esteja errado. E é isso. Bom final de ano para todo mundo. Até mais.